Tarsis, muito obrigado, que Deus continue abençoando você, que realmente Jesus possa ser sempre a nossa paz. Eloá, também é sempre uma alegria tê-la aqui conosco no Está Escrito Adoração, que Deus continue abençoando você. Que Deus possa estar com você também, onde quer que você esteja. Do fundo do meu coração eu espero que você possa estar tranquilo, sentado, confortavelmente, aí no seu sofá, assistindo uma boa mensagem da Palavra de Deus. Mas talvez você não esteja assim tão tranquilo. Talvez você esteja passando por alguns problemas e dificuldades que talvez ninguém saiba, a não ser você e Deus. Eu quero dizer que esse programa, na verdade, é um culto, você já sabe. É o seu culto de final de semana, só que no meio dela. Para que você possa, no meio da semana, ter um momento de reflexão, de paz, de alegria, de felicidade e da certeza do cuidado de Deus. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante na Bíblia, que é a respeito dos sinais que apontam a volta de Jesus. Você sabe que a maior de todas as promessas da Bíblia é a volta de Jesus? Você sabia que para cada promessa que nós encontramos no Antigo Testamento, falando a respeito da vinda do Messias, existem 5 versos apresentando a volta de Jesus? 5 vezes mais promessas da volta de Jesus do que da vinda de Jesus a essa terra. A volta de Jesus é a bendita esperança de todo cristão, independente da fé que professemos, independente da religião, independente da igreja que eu frequente. A volta de Jesus é aquilo que aqueceu o coração dos discípulos quando Jesus Cristo ascendeu ao céu no livro de Atos, e é também o que aquece o meu e o seu coração diante de tantos problemas, de tantas lutas pessoais, sociais, globais, diante de tantas catástrofes. Nós precisamos crer num Deus que nos protege, num Deus que nos ama, num Deus que está sempre ao nosso redor, sempre ao nosso lado, mesmo nos momentos mais angustiosos da nossa vida. Por isso, antes de abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de convidar você para orarmos, para conversarmos um pouco com Jesus antes de abrirmos a sua palavra. Na caminhada cristã é sempre assim. Antes de abrirmos a Bíblia, precisamos orar e conversar um pouco com Deus. Se você puder, feche os seus olhos aí mesmo onde você está. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos conversar com Deus. Querido Pai, a Tua palavra será aberta mais uma vez. Nós temos alegria por isso no coração, mas o Senhor também conhece as nossas preocupações. O Senhor conhece as nossas angústias. E o Senhor sabe, ó Deus, que a solução dos nossos problemas, às vezes, nós não conseguimos enxergá-las. E a gente quer confiar no Senhor, mas o Senhor também conhece a dificuldade que temos de exercitar ou de exercer nossa fé. Pai, por isso que a resposta às nossas orações e aos nossos clamores não esteja baseado no tamanho da nossa fé, mas no tamanho do Seu amor para conosco. Por isso, Senhor, se temos dificuldades em crer, ajude-nos. Se temos dificuldades em entender a Tua palavra, por favor, socorra-nos. Se temos dificuldades até mesmo de orar, por favor, interprete os nossos pensamentos. Esteja conosco nesses momentos que se seguirão. Iremos abrir a Tua palavra e mais uma vez ela precisa falar ao nosso coração. Por favor, dá-nos a alegria de tê-lo aqui conosco nos estúdios da TV Novo Tempo e também em cada casa, em cada lar, com cada pessoa que nesse momento está ouvindo a pregação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma pergunta a você. Sempre que a gente fala a respeito dos sinais da volta de Jesus, o que você lembra? Para mim, rapidamente vem aqueles sinais que são clássicos na Bíblia, né? Nós encontramos em Mateus 24, em Lucas 21 e também em Marcos 13, ali os sinais da volta de Jesus. Peste sem cura, catástrofes, problemas sociais, o amor se esfriando, tantos problemas, né? As guerras, rumores de guerras. E quando a gente vê todos os noticiários, não importa em que emissora, nós ficamos preocupados. Parece que o mundo não tem jeito, parece que os problemas os macro problemas globais não têm solução e os micro problemas da nossa vida também não são tão pequenos assim diante das nossas poucas variantes, né, ou possibilidades de solução. O fato é que as coisas estão estranhas, você não está percebendo isso? Esses dias ouvindo uma rádio de notícias,
O entrevistador perguntou para a garota que comenta a respeito do tempo. Diz assim, escute, esses problemas sempre aconteceram. Está acontecendo alguma coisa diferente? Por que passou a ser um noticiário constante? E a garota que era especialista nessa questão disse assim, olha, fulano, essas coisas sempre aconteceram, mas não na intensidade que estão acontecendo e na frequência que estão acontecendo. Mas isso está descrito na Bíblia já há 2000 anos, Jesus Cristo nos advertiu. No entanto, hoje, eu não quero falar a respeito das catástrofes, dos problemas econômicos, eu não quero mencionar aqui os problemas naturais, os fenômenos naturais matando tantas pessoas. Todos esses sinais apontam o breve retorno de Jesus a essa terra. Mas eu gostaria de tratar e trabalhar outros temas que a Bíblia também apresenta. Por isso, se você tem aí na sua casa a alegria de ter uma Bíblia, você pode pegá-la e abri-la no livro de Mateus, no capítulo 24. Mateus, você sabe, é o primeiro livro do Novo Testamento. E no capítulo 24 é o capítulo ali onde Jesus Cristo fala bastante a respeito do final desse mundo e de como poderíamos saber se o final do mundo estava próximo ou não. Mateus, no capítulo 24, 2 versos apenas, 37 e 38. Jesus Cristo é quem fala aqui nesses versos e ele declara o seguinte: como foi nos dias de Noé, preste atenção, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então você percebe que Jesus Cristo ele traça aqui um paralelo importante para a compreensão da mensagem bíblica de hoje. Jesus Cristo, aquele que não erra, aquele que não mente, declarou o seguinte: olha, da mesma forma como viviam as pessoas que viviam antes do dilúvio, assim será antes do meu retorno a essa terra. Isso ficou claro para você? Da mesma forma que as pessoas viviam antes do dilúvio, assim estarão vivendo as pessoas quando Jesus Cristo voltar a essa terra. Agora, que característica tinham essas pessoas? O que elas faziam? O que as tornavam tão distintas a ponto de Jesus começar a comparar duas gerações separadas por tantos anos, milênios separam as pessoas que viveram no dilúvio e as pessoas que hoje vivem na terra? O que de fato existe em comum? Bom, para isso vamos buscar na Bíblia a resposta. Você está com a sua Bíblia aí, não está? Então pode abri-la agora na segunda carta de Pedro. Então Pedro, o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, que você bem conhece, ele também escreveu epístolas. E na segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, lá bem pertinho do Apocalipse, você vai encontrar Pedro falando algumas coisas, obviamente inspirado por Deus. A segunda carta de Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler... Desculpem. Nós iremos ler a partir do verso 5. Se você tem sua Bíblia, pode lê-la. E diz assim: se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e se condenou à destruição também as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo-as para o exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, justa com as injustiças ou com as injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar aos injustos para o dia do juízo para serem castigados. Aqui começa a se ampliar a nossa compreensão e a nossa concepção do assunto de hoje. Nós percebemos que, assim como as pessoas que viviam na época do dilúvio, assim seriam as pessoas que viveriam logo no final da história desse mundo. Também há um paralelo das pessoas que viviam em Sodoma e Gomorra, que também foram destruídos, só que por fogo.
Agora, da mesma maneira como Deus preservou Noé e mais 7 pessoas, da mesma maneira que Noé salvou Ló e sua família, Deus pode salvar qualquer pessoa, de qualquer crença, de qualquer religião, que verdadeiramente tem um relacionamento com Deus. No meio de todo o caos que o mundo vive e que o mundo viverá, no meio das catástrofes que existem, Deus pode, quer e irá preservar os seus amados. Agora, a resposta ainda não foi respondida, né? A pergunta ainda não foi respondida. Como viviam as pessoas antes do dilúvio e em Sodoma e Gomorra? Bom, vamos continuar então a leitura do verso. Só que agora no verso 12, 13 e 14, do mesmo capítulo, do mesmo livro. 2 Pedro 2, verso 12, 13 e 14, diz assim: Mas estes, falando a respeito dessas pessoas que viviam antes do dilúvio em Sodoma e Gomorra. Então preste atenção porque são versos pesados da Bíblia. Olha só o que diz. Mas estes, como animais irracionais, não são, mas como se fossem, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. São nódoas e máculas, deleitando-se em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco. Todos os olhos, ou têm os olhos cheios de adultério, e são insaciáveis no pecado, engodam as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Você percebeu as características das pessoas que viviam antes do dilúvio, das pessoas que viviam em Sodoma e Gomorra, e você percebeu que são as características das pessoas que vivem hoje ao meu lado, ao seu lado, que convivem conosco no trabalho, dentro do ônibus, dentro do metrô, que talvez encostem o carro do lado de você ou de mim num sinaleiro. São pessoas que estão conosco, ao nosso lado, pegando um ônibus. Nós vemos claramente essas características. E são 3 as características mais distintas das pessoas que viveriam exatamente nos segundos que antecedem a volta de Jesus. São 3 pontos. Eu vou falar os 3 e depois nós vamos trabalhar cada um deles. Primeiro deles, a questão da violência. Depois, a glutonaria e depois a erotização. Se você puder pensar esses 3 últimos versos que lemos, você vai descobrir que estão esses 3 elementos contidos aqui: violência, glutonaria e erotização. Querido, no programa de hoje eu não quero de maneira nenhuma ser dramático, muito menos sensacionalista. Mas eu preciso pintar um quadro para que você consiga enxergar de maneira um pouco mais resumida o momento de violência que estamos vivendo. Eu não me refiro apenas à situação que eu e você comumente assistimos nos telejornais ou que nós lemos na internet ou nas revistas. Sabe, todos nós ficamos escandalizados com a chacina que aconteceu no Rio de Janeiro, quando um indivíduo totalmente perturbado mentalmente entra dentro de uma escola e sai atirando. Nós já tínhamos visto isso em Columbine, não tínhamos? Nós temos sofrido com isso agora, embora ninguém esqueça, embora tenha chocado o meu coração e o seu coração, excetuando os familiares, os envolvidos, os alunos, os professores. Será que você hoje sofreu por aquilo ter acontecido? Para pensar um pouquinho nas torcidas organizadas. O Ministério Público precisa agir proibindo pessoas de frequentar um determinado local porque ela precisa externalizar ou expressar seu ódio, sua violência, talvez da vida, focado em um time de futebol. Querido, eu e você sofremos. Vivemos um mundo violento. Querido, eu assisti, ninguém me contou, eu não li, eu assisti o vídeo de um traficante que sequestrou a filhinha de 3 anos, 3 anos a menina, de um outro traficante. E fizeram toda uma filmagem da tortura dessa menininha. Fizeram ela publicamente ali defecar e comer as próprias fezes. Eu vi, ninguém me contou. Eu torno a dizer, eu não quero que esse sermão seja de forma alguma sensacionalista. O que eu quero mostrar a você é que as características das pessoas que viviam antes do dilúvio, que eram extremamente violentas, é exatamente isso que eu e você estamos vivendo hoje nos nossos dias. Nós estamos sofrendo porque o mundo é um mundo violento. Esses dias assisti um vídeo de um indivíduo que havia invadido uma casa para roubar e fora preso.
E o repórter perguntou, escute, mas tinha ali cerca elétrica, como é que você fez? Ele falou assim, eu arrebentei no peito. Eu falei assim, mas peraí, você levou choque? Ele falou assim, não, valia a pena. Sabe, nada mais nos protege, nós procuramos segurança privada, as pessoas morrem de fome por aí e aqueles que têm comida morrem de medo por aí. O nosso mundo é um mundo violento, não importa se você mora dentro de um condomínio fechado de luxo, você sabe, as quadrilhas estão usando helicópteros para poder roubar, entrar, matar, saquear. E é exatamente isso que nós estamos vivendo, um mundo altamente violento. E eu torno a dizer, quando eu digo que vivemos um mundo violento, eu estou dizendo que eu e você somos violentos. Nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de nos relacionarmos com os nossos filhos, estamos perdendo a paciência. Estamos cada vez mais longe do ideal de vivermos uma vida santa. Pare para pensar um pouquinho na questão da glutonaria. Todos os países desenvolvidos têm problema com obesidade. A população pesando mais do que deveria, crianças pequenas já com obesidade mórbida. Sabe, nós não sabemos mais o que fazer. Se você lembrar um pouquinho lá da Roma Antiga, você vai descobrir que nos achados arqueológicos, quando a Roma Antiga já estava no processo decadente, eles viviam a intensidade cada vez maior de viver o dia do hoje. E eles construíam seus espaços para as grandes festas e orgias, e sempre havia um espaço chamado vomitorium. Sabe para que era aquilo? Para que as pessoas pudessem comer, beber, comer, beber, comer, beber, comer, beber. E aí quando elas não conseguissem mais ter o prazer da comida, da gastronomia, o que eles faziam? Eles iam lá e num processo de bulimia, eles vomitavam tudo aquilo. Para quê? Para poder voltar a comer e comer e comer e comer. Sabe por que nos países essa questão de um restaurante onde você pode se servir à vontade faz sucesso? Porque a maioria dos restaurantes são assim, os restaurantes populares, porque as pessoas querem comer até não aguentarem mais. Quando na verdade eu e você precisamos mudar a nossa maneira de comer, porque a nossa alimentação determina tanta coisa na nossa vida, na sua vida espiritual. 3 aspectos importantes da alimentação: aquilo que comemos, a quantidade que comemos e quantas vezes comemos. Isso aqui precisa estar muito claro na minha e na sua vida. Sabe, cada vez mais nós nos afastamos dos alimentos que Deus preparou para mim e para você. Você sabe quais são os alimentos que Deus preparou para você e para mim? Frutas, verduras, legumes, cereais. É isso que Deus fez para você e para mim. É isso que você deve se alimentar. Mas sabe o que nós fazemos? Nós acabamos com a nossa vida em lanchonetes de fast food. É isso que nós fazemos. Nós comemos carne o tempo inteiro. Nós bebemos refrigerante o dia inteiro. E sabe, de vez em quando eu me assusto. Porque as pessoas, elas vivem a vida inteira comendo lixo. E chega um determinado momento em que o corpo não aguenta mais, a pessoa desenvolve um câncer e ela começa a chorar perguntando, Senhor, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Meu amigo, você comeu lixo a vida inteira e você acha que o seu corpo em algum momento não vai gritar? É como a natureza. Nós estamos explorando os nossos recursos naturais. Você acha que em algum momento a natureza não ia gritar? Está gritando. Você acha que em algum momento o seu corpo não vai gritar? Querido, você precisa se alimentar, eu preciso me alimentar, mas eu preciso definir o que eu vou comer, quanto eu vou comer e quantas vezes eu vou comer. Ah, mas comer 5 vezes está provado cientificamente que emagrece. Emagrece, sem dúvida nenhuma. É isso mesmo, emagrece, só que não vai trazer saúde para você. Porque o teu organismo, o teu estômago precisa descansar. Você precisa entender que 3 refeições, e é um princípio tão básico, né? Comer de manhã como um rei, na hora do almoço comer como um servo e à noite como um mendigo. Todos nós sabemos disso. Isso faz parte de religião. Você acha que aquilo que você come não influencia a sua mente? Como é que Deus fala com você? Como é que Deus fala com o seu coração? É através da sua mente. Agora, se você está completamente embotado de carne, de açúcar, de refrigerante, de fast food, como é que Deus vai falar com você? As pessoas, elas perguntam para mim assim, pastor, como é que eu faço para saber a vontade de Deus na minha vida? Você não vai saber a vontade de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque a sua mente está completamente embotada por aquilo que você come. Querido, quem define o que você deve ou o que você não deve comer é Deus.
Porque há uma deturpação tremenda. Existe aquilo que Deus criou para você se alimentar e aquilo que Deus criou para você dar de comida para os seus filhos. Existe todo o resto, embutidos, industrializados, que muitas vezes são a base da alimentação. O mundo sofre porque não sabe se alimentar. O mundo sofre porque outros não têm com o que se alimentar. Nós vivemos um mundo caótico, um mundo confuso. Nós enchemos a nossa mesa de produtos industrializados. Você nunca parou para pensar? Por que quando você pega você pega o tomate e faz o molho do tomate no seu fogão, e se você deixar ele na geladeira por 2, 3 dias, ele não serve mais? Por que você pega um molho de tomate de caixinha, de pacotinho, de lata, do que você quiser, e aquilo dura meses? Aquilo dura meses. Por que a validade dura meses? Porque ali existe química e aquilo ali vai destruir você. Querido, nós vivemos os últimos momentos da história dessa terra. Assim como em Sodoma e Gomorra eles se entregavam aos prazeres dos sabores, assim como aqueles que viviam antes do dilúvio se entregavam aos prazeres dos sabores, eram violentos e se entregavam à glutonaria. É exatamente isso que estamos fazendo. Só que parece que nós temos uma roupagem de santidade. Não, está tudo bem. Eu vou dar uma grande festa, vou fazer um grande movimento, está tudo certo. Eu vou encher todo mundo de doce. E aí as pessoas vivem com diabetes, descobrem que tem diabetes, dá pior. Mas por que, Senhor? O que está acontecendo comigo? Por que o Senhor permitiu isso? Querido, não se engane, de Deus não se zomba, é o que a Bíblia diz. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. A vida é assim. Não adianta, se você plantar manjericão, não espere colher alface. Se você plantar melancia, não espere colher morango. Se você tem se alimentado de maneira excessiva, numa quantidade de vezes superior a 3 vezes, se você come qualquer coisa, querido, saiba que o mundo é regido pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelos seus prazeres. A gente não tem que comer só o que gosta. A gente tem que comer coisas que a gente talvez não tenha tanto prazer, mas acostumar o nosso paladar, porque o nosso gosto está deturpado. E o mundo vive um processo de erotização constante. Sabe, como um pastor, eu preciso me posicionar a respeito da questão da homossexualidade, ou do casamento homoafetivo, como você queira chamar. E isso é muito importante para você e para mim. E eu quero que você olhe bem dentro dos meus olhos, porque eu quero dizer algo importante para você. Todos os cristãos verdadeiros, de todas as religiões, amam cada homossexual. Não há nenhum tipo de preconceito, não há nenhum tipo de desprezo, não há nenhum ódio dentro do nosso coração. Pelo contrário, nós amamos todos os pecadores, inclusive eu preciso ser amado pelos cristãos. Todos somos pecadores, todos, héteros ou homossexuais, todos somos pecadores, todos. E nós cristãos, qualquer indivíduo, nós amamos você que é homossexual. Só que nunca, preste atenção no que eu vou dizer, nunca vamos concordar com a homossexualidade e com a prática dela. Nunca. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que isso é mudar o curso natural das coisas. Deus criou você homem, Deus criou você mulher, mesmo que a tua mente interprete as coisas de outra forma. Deus criou você dessa maneira, desse jeito. É só você olhar fisicamente para você e você vai descobrir como Deus se criou. Você tem problemas de identidade, você não sabe exatamente quem você é, apresente isso ao Senhor Deus e Ele vai te ajudar. Agora não se entregue a uma deturpação. Sabe, é mais ou menos o seguinte, o indivíduo, ele nasceu com a tendência para o alcoolismo, mas isso não o determinará um alcoólatra. O indivíduo nasceu com tendências ao tabagismo, mas isso não fará dele um fumante, porque não há aqui nenhum tipo de determinismo. Você é livre para escolher quem você será. Você pode escolher. Sabe, um indivíduo que nasceu sem tendência para a homossexualidade pode se tornar, é uma escolha. Um indivíduo que nasceu com uma tendência para a homossexualidade pode escolher não ser. São decisões, são escolhas. Mas sabe, enquanto todos nós estamos debatendo a questão de se deve ser legalizado o casamento homoafetivo ou não, há problemas muito maiores acontecendo. Talvez você não saiba, mas existem setores da sociedade entendendo, compreendendo que a pedofilia é uma manifestação de amor. Você acha que vai demorar muito para começar a ser discutido isso na nossa sociedade?
pedofilia como uma manifestação de amor? Sim, porque se o sexo é uma manifestação de amor, por que não com uma criança? Por que não apresentar essa forma de amor a uma criança? Existem países onde já começam a trabalhar essa questão, onde já começam a debater isso. Eu entrei em contato com um site, você talvez em algum momento também tenha entrado, os absurdos e os limites que o ser humano vai quebrando. É um site de relacionamentos que está chegando hoje no Brasil, já em vários países do mundo, onde o grande slogan dele é o seguinte: a vida é curta, então você precisa ter um caso. É um site que orienta pessoas casadas a terem um caso e a esconderem o caso. Você acredita nisso? Pois isso é real. Há um outro site onde o indivíduo se coloca à disposição para terminar relacionamentos. Você paga $10 para terminar um namoro, $25 para terminar um noivado, $50 para você terminar um casamento. É isso que acontece, o indivíduo não tem coragem, ele não sabe exatamente o que fazer, como fazer. Para poder terminar o relacionamento, ele paga e alguém entra em contato para terminar o relacionamento e explica por que está acabando. As pessoas são covardes, não conseguem entrar em relacionamentos e ter compromissos, também não conseguem sair deles, porque não tem estrutura emocional, não tem personalidade suficiente para entrar, nem para sair, nem para se comprometer. Querido, há um outro site no Japão onde existem mais de 1000 festas já agendadas. E sabe quais são essas festas? Celebrações de separação, onde o marido e a mulher descobrem que não vão mais viver juntos e eles então reúnem os amigos, os parentes e celebram a separação. E há um determinado momento onde eles trazem as alianças e eles marretam as alianças. E aí então há uma grande festa, uma grande alegria, as pessoas começam a ovacioná-los por aquilo. Você consegue perceber para onde estamos caminhando? É a sodomização do mundo. Você não pode mais acessar a internet porque lá existe pornografia. Você não pode mais assistir um programa de televisão porque só se fala nisso, porque só se apresenta isso. Nós vivemos um processo onde as crianças pequenas, já na pré-escola, vivem a iniciação sexual muito cedo. Já começam a querer namorar, a pensar e a falar coisas que você nem imagina, você começa a se assustar. Querido, vivemos em um mundo violento, vivemos num mundo mau, vivemos em um mundo cheio, enraizado de glutonaria e vivemos num mundo completamente pornográfico, erotizado, sodomizado. E Jesus Cristo há 2000 anos disse: olha, da mesma forma como viviam as pessoas antes do dilúvio, assim viverão as pessoas antes de eu voltar a essa terra. Você consegue perceber que Jesus Cristo está voltando a essa terra? Que não há mais espaço, que nós estamos nos destruindo, que a nossa honra, a nossa moral, a nossa palavra, a nossa ética, a nossa bioética, tudo foi jogado por terra. A natureza grita, as guerras declaram, os terremotos estão aí. Tudo isso descrito na Bíblia há 2000 anos. E o que você tem feito na sua vida? Você tem vivido como se nada estivesse acontecendo? Você vive como as pessoas antes do dilúvio, no texto que lemos em Mateus 24, que diz que as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, trabalhavam, compravam, vendiam, até que veio o dilúvio e destruiu tudo. Querido, a TV Novo Tempo está escrito adoração. Tudo é para anunciar que Jesus Cristo está voltando a essa terra e que você precisa saber disso e se preparar para o maior evento do mundo. Querido, quando Jesus Cristo veio a essa terra, as pessoas não entendiam, não compreendiam, não acreditaram, não aceitaram, mas Jesus Cristo veio. Da mesma maneira que hoje o mundo não acredita que Jesus vai voltar, da mesma maneira que as pessoas riem, contam piadas, desprezam, ignoram. Querido, acredite no que a palavra de Deus diz a você. O Senhor Jesus Cristo vai voltar a esse lugar. E agora eu quero ler o último verso dessa noite. Porque no mesmo livro que nós lemos, em 2 Pedro, no capítulo 3, verso 1, Pedro diz assim para você: amado, esta é a segunda carta que vos escrevo, meus amados. Nas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros em vossa mente. Nós precisamos decidir. Nós precisamos escolher de que lado estamos nesse grande conflito entre o bem e o mal. Ou você vai mudar a sua alimentação, o seu estilo de vida, você vai passar mais tempo com a Bíblia e menos tempo com a televisão, mais tempo com a Bíblia e menos tempo com a internet, mais tempo conversando com Deus e menos tempo com as amigas. Ou você vai viver a sua vida do jeito que sempre viveu. Querido, esse é o momento da sua decisão. E eu queria agora que você pensasse e refletisse no último capítulo
de 2 Pedro 3, mas eu não irei ler. Eu queria que você refletisse no sonho de Deus para você, em como Jesus está perto de voltar e por que Ele não voltou, porque Ele ainda espera que seus filhos se convertam, que eu e você nos convertamos e vivamos o Evangelho tal qual Cristo pregou. Por isso, querido, o Jonas irá falar agora, ele irá declamar 2 Pedro 3. Enquanto ele estiver falando, acredite, é Jesus falando ao seu coração. É Jesus chegando até a sua casa, até o seu lar, até a sua mente, até o seu coração. Eu espero que você esteja tomando uma decisão certa, de mudar a sua vida e se preparar para a volta de Jesus. Jesus Cristo está voltando a essa terra. Ele vem buscar os seus filhos, a quem Ele muito ama. Sabe quem Ele vem buscar? Ele vem buscar você e os seus filhos, porque Ele ama você. Porque o céu não será o mesmo sem você lá. Querido, o mundo não tem solução. O mundo não tem mais alternativa. O mundo está se desfragmentando. O mundo sofre hoje, nesse momento, clama e geme. Você também tem vivido momentos difíceis na sua vida. Você tem entendido a mensagem da palavra de Deus. O que resta a você e a mim é a maior de todas as esperanças da Bíblia. Nós precisamos crer na volta de Jesus. Precisamos preparar nós e os nossos filhos. Se você não tem religião, querido, busque. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, comece a desenvolver. Se você nunca temeu nada nem a ninguém, esse é o momento de você decidir-se por Cristo Jesus. Você sabe em quem você crê. É aquele que tudo faz, aquele que tudo ajeita, aquele que protege, aquele que cuida e que sustentará você e a mim nesse grande conflito entre o bem e o mal. O Tarsis irá cantar agora de um Jesus morto na cruz do Calvário para trazer esperança para você e para mim, para minha família e para a sua. Acredite, Jesus Cristo está voltando porque um dia Ele morreu no meu e no seu lugar. Deus é fiel para guardar você, os seus tesouros, seus filhos, as pessoas que você ama, até o fim do mundo, até Jesus voltar a essa terra. Sabem o que o Está Escrito e a TV Novo Tempo fazem? É anunciar 24 horas por dia para o mundo que Jesus Cristo está voltando a essa terra. Você crê nessa promessa? Então viva aquilo que você crê. Prepare o seu corpo, a sua mente e o seu espírito para se encontrar com Jesus. Não permita que os prazeres desse mundo, que as alegrias desse mundo tirem o foco da sua vida, da vida do seu lar, da sua família. Esse é o momento de escolhas, de quem iremos servir. O príncipe desse mundo, Satanás, ou o príncipe do universo, Deus? Você vive a moda desse mundo ou a moda do universo? O mundo vive essa podridão descrita na mensagem de hoje, mas o universo vive a pureza que Pedro nos escreveu. Olha, eu escrevo para que vocês tenham uma mente pura, o caráter de Cristo refletido na vida de vocês. Tome a decisão, amigo, hoje, de viver uma vida pura diante de Deus. Abandone tudo o que precisa abandonar. Faça tudo o que precisa ser feito, mas que a sua casa e você sirvam ao Senhor. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus.